Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2, que nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, a palavra do Senhor, ela é tão tremenda que muitas vezes, quando eu começo a meditar nas Escrituras, por várias vezes, meus queridos, eu não consigo dar sequência à leitura, porque o Espírito Santo de Deus, ele mexe tanto dentro da minha alma. Logo no início, quando eu começo a meditar, que o Espírito de Deus, ele vai trabalhando dentro do meu espírito, que quando eu me vejo, eu já estou ali em lágrimas diante do Senhor. E estes dois versículos são versículos que mexem muito no meu coração, que fala muito ao meu espírito. E todas as vezes que eu medito nesses versículos, é como se o Espírito de Deus ele trouxesse algo novo para dentro do meu espírito. É como se o Senhor ele me direcionasse verdadeiramente para algo aonde ele quer me encaixar, aonde ele quer me colocar debaixo da soberana vontade dele. E meus amados, e eu tenho certeza que assim Deus vai fazer também na sua vida, quando você começar a meditar nas Escrituras, quando você começar a rasgar o seu coração diante do Senhor, permitindo que o Espírito Santo de Deus, ele venha de fato trazer um alimento que venha mexer com toda a sua estrutura espiritual. A Bíblia, meus amados, as Escrituras, ela tem esse poder de mexer com as nossas estruturas espirituais. E nós precisamos, quando chegamos até o Senhor, quando nós vamos lendo a Bíblia, nós precisamos nos entregar, permitir que o Espírito Santo de Deus venha trazer para dentro de nós aquilo que está aqui registrado. Não podemos ler a Bíblia, meus amados, como se estivéssemos lendo um jornal, como se estivéssemos lendo uma outra coisa qualquer. E é isso que Deus quer fazer na sua vida a partir de hoje, a partir de agora. Por isso, nessa parte introdutória, eu quis trazer aí para você esta palavra para te incentivar a navegar, a entrar verdadeiramente dentro do conhecimento, da palavra, dos ensinamentos, daquilo que Deus quer trazer para a sua vida. Porque é aqui, meus amados, que nós vamos encontrar o norte, a direção, o alimento, a resposta e tudo que a nossa alma anseia do Senhor. Como eu disse, meus amados, estes versículos, não só esses dois versículos, mas todo o texto do capítulo 12 mexe muito com meu coração, mais precisamente aqui já nesses dois versículos. Paulo aqui, meus amados, ele traz uma série de recomendações, de instruções, de ensinamentos. Paulo, ele vai falando aqui, meus amados, já a partir do primeiro versículo, ele vai seguindo com uma sequência de ensinamentos, trazendo para os cristãos de Roma a postura, como que deve se portar, como que deve ser de fato a vida de um verdadeiro servo, lavado, redimido pelo sangue de Cristo Jesus. E ele começa aqui, meus amados, fazendo uma petição. Irmãos, olha que coisa tremenda. Olha como que esse homem de Deus, este apóstolo, ele já começa, meus amados, fazendo uma súplica. Ele começa levando ao coração dos irmãos de Roma, com esta súplica,
fazendo-os entender o que ele, na verdade, quer trazer por meio do Espírito de Deus dentro dos ensinamentos que ele descreve aqui neste texto. E ele começa a dizer: rogo-vos, irmãos, suplico-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele estava aqui, meus amados, se retalhando. O apóstolo Paulo aqui, já no início, meus amados, ele começa a se retalhar nos seus ensinamentos, trazendo ao coração daquele povo. E logo aqui de início, amados, eu começo a imaginar que quando Paulo, ele estava escrevendo aqui esta carta, quando ele estava enviando esta carta, trazendo esses ensinamentos para aqueles irmãos, eu imagino, meus amados, que aquele homem, ele estava ali tão cheio do Espírito Santo de Deus, mas ele estava também tão tomado pelo amor, pela compaixão pelos cristãos, e era como se Paulo estivesse realmente rasgando seu coração e tentando descrever e fazer com que aqueles irmãos pudessem entender verdadeiramente a mensagem que estava sendo levada, a mensagem que estava sendo instruída ao coração deles. E ele então começa a dizer: rogo-vos, meus irmãos, pelas misericórdias, pela compaixão, eu rogo a vocês que vocês ofereçam a vida de vocês, o corpo de vocês, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesse primeiro versículo, meus queridos, Paulo ele está mostrando, trazendo para aqueles irmãos, não uma liturgia, como que se deve estar em um culto ao Senhor. Não é sobre isso, não é uma liturgia que Paulo estava aqui trazendo, mas Paulo estava aqui trazendo, meus amados, a maneira como que nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Apresentar-se ao Senhor, meus amados, com todo o nosso corpo, todo o nosso entendimento. É como se Paulo estivesse dizendo: meus amados, é necessário que ofereçamos ao Senhor como um sacrifício vivo, como nos tempos passados, meus queridos, quando era oferecido nos tempos dos profetas, nos tempos dos sacerdotes, lá nos tempos da lei, quando era oferecido um cordeiro para aquele sacrifício, era colocado ali naquele holocausto, havia todo um cerimonialismo dentro daquilo, onde aquele cordeiro ele era imaculado, ele era sacrificado e derramado ali o seu sangue naquele holocausto, oferecendo ao Senhor e sendo levado até o Senhor. Mas agora, meus amados, Paulo, ele não fala mais deste tempo, porque Jesus, aleluia, ele foi o cordeiro, aleluia, que foi oferecido, o cordeiro que foi entregue por mim, por você e por todos nós, por aqueles crentes que ele estava escrevendo. Jesus foi o nosso cordeiro pascual, ele foi o cordeiro que assim se sacrificou por nós. Então agora Paulo ele começa a dizer: ofereçam a vida de vocês, ofereça o corpo, todo o seu entendimento, se ofereça para o Senhor. E meus amados, eu quero aqui abrir um parêntese dentro dessa primeira colocação de Paulo. Muitas vezes nós lemos, nós falamos sobre isso, como que nós devemos nos apresentar diante do Senhor, como Paulo aqui descreve também. Mas muitas vezes nós vamos até o Senhor tão cheios de reservas. Muitas vezes, amados, nós não conseguimos oferecer totalmente como sacrifício, como holocausto diante do Senhor. Porque nós estamos cheios de reservas, porque nós estamos tão trancados, meus amados, dentro de nós mesmos. Nós estamos tão focados, muitas vezes, dentro de nós mesmos e para nós mesmos, que nós muitas vezes nos aproximamos até o Senhor, mas não damos a Ele a primazia, não entregamos a Ele o lugar de primazia, o lugar que pertence a Ele. Então, Paulo aqui, ele fala claramente sobre isso, sobre esta entrega, sobre estar
entregando ao Senhor as nossas vidas como um sacrifício, como uma oferta, assim como era entregada lá atrás, aquele cordeiro, como nós descrevemos aqui o que a Bíblia diz. Mas agora você vai entregar a sua vida. É como Paulo dizendo àqueles irmãos de Roma: meus amados irmãos, ofereçam a vida de vocês sem reserva. Parafraseando aqui, meus amados, esta palavra de Paulo, ele querendo dizer: vá até o Senhor sem reserva, se lance até o Senhor, se ofereça como um sacrifício. Você é o sacrifício para o Senhor, que é a sua própria vida. Ele entregou a vida dele para que tivesse as nossas vidas. Amados, e é isso que Paulo, já aqui no início, ele começa falando àqueles irmãos. Mas olha só como que a coisa vai depois se estreitando, como que Paulo ele vai funilando na sua mensagem, ele vai levando a sua mensagem, a sua oratória, ele vai levando todo o conteúdo desta mensagem de uma maneira, meus amados, a estreitar este povo, a fazê-los a entender verdadeiramente sobre a entrega, sobre o culto, sobre oferecer-se, sobre deixar verdadeiramente o Senhor ser o Senhor das nossas vidas. E olha o que ele diz no versículo 12, eu quero repetir para você, quando ele diz: não se amoldem. Irmãos, olha que coisa tremenda. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Vou parar aqui. Não se amoldem aos costumes, ao padrão deste mundo. Irmãos, como eu disse, Paulo ele vai afunilando a sua mensagem. Paulo ele vai estreitando, ele vai nos levando, ele vai nos impressando na parede com esta palavra. Por isso que eu disse no início, que todas as vezes que eu paro aqui, o Espírito de Deus, ele me confronta, ele me leva a derramar diante dele. E é exatamente isso que o Espírito de Deus está fazendo hoje nas nossas vidas. Então, quando Paulo diz aqui, não se amoldem aos costumes deste mundo. Meus irmãos, quantos já estão vivendo dentro dos moldes do mundo? Quantas pessoas hoje, meus amados, para não ser discriminado ou para ser rejeitado, eles se amoldem ao sistema. Quantas vezes, amados, lamentavelmente, nós temos visto crentes que, para tirar bom proveito de alguma situação, ele acaba se cedendo, ele acaba permitindo que os moldes desse mundo venha tomar lugar na sua vida. Mas nós precisamos entender, meus amados, que nós não pertencemos a este mundo. Nós não fazemos parte desse sistema. Nós não fazemos parte deste lugar, porque a Bíblia diz que nós estamos aqui como peregrinos. Nós estamos aqui, meus amados, de passagem. Paulo ainda nos fala sobre isso lá no livro de Filipenses, quando ele diz ali no capítulo 4 que a nossa cidade é nos céus, aleluia. É no reino celestial, é a nossa pátria. É lá, meus amados, que nós precisamos estar focados. Mas hoje, meus amados, a igreja, ela está se amoldando de uma maneira tão terrível, tão tenebrosa, com os padrões deste mundo, onde não mais, meus amados, se vê a unção de Deus, a presença do Senhor, porque não há, meus amados, como a presença do Senhor ocupar o lugar quando nós estamos tão focados e tão envolvidos com as coisas deste mundo. A Bíblia também nos diz, meus amados, o apóstolo Paulo também ele nos declara isso em uma de suas cartas, que se já ressuscitamos com Cristo, pensamos nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra.
Talvez você esteja até me contestando ou até mesmo questionando no seu coração. Pastora, mas eu estou aqui, eu tenho que estar inteirada, eu tenho que isso e aquilo mais. Amados, tudo isso são armadilhas de Satanás para nos tirar dos moldes a qual o Senhor nos gerou, a qual o Senhor nos colocou. Quando Cristo Jesus, aleluia, se entregou naquela cruz por nós, quando ele se derramou, quando ele foi ali mutilado, meus amados, por mim, por você, quando ele se entregou por nós, morrendo a morte que era minha, que era sua, quando ele morreu a morte que era nossa. Naquele momento, meus amados, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, nós já passamos a viver, não mais nós, não mais os moldes passados, nós agora estamos moldados, nós somos refeitos, nós somos recriados numa nova imagem, numa nova semelhança. A partir daquele momento, os moldes passados, aquele molde do pecado lá do Adão, do antigo homem, meus amados, foi refeito neste homem novo, neste homem puro e santo que foi Jesus. Ali nós somos moldados em uma nova vida. Aleluias! E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo também declara isso: agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo-a na fé. A vida que agora eu estou vivendo aqui nesta matéria, nessa peregrinação, a vida que agora eu estou vivendo dentro deste contexto de peregrinação, eu vivo-a na fé por meio de Cristo Jesus. Eu não tenho parte mais com este mundo, porque a partir de então, deste sacrifício de Cristo, eu recebi a minha cidadania, aleluias, porque a Bíblia diz, meus amados, que nós éramos como ovelhas errantes pelo caminho, nós éramos, amados, perdidos, nós não tínhamos direção, nós não tínhamos, meus amados, um norte, mas com Cristo naquela cruz, com a sua ressurreição, aleluias, ele nos entregou uma nova identidade, ele nos deu uma nova cidadania, que é o reino celestial. E nós, hoje, não temos mais os moldes da terra, porque nós somos moldados em uma nova vida em Cristo Jesus. Mas como é difícil às vezes nós entendermos isso, meus amados. Como que é difícil muitas vezes isso entrar dentro do nosso entendimento espiritual. Porque ao longo dos tempos nós fomos permitindo que os moldes do mundo, que os costumes desta terra tomassem lugar nas nossas vidas. E nós fomos perdendo a nossa identidade. Fomos perdendo, meus amados, o nosso direito de cidadania, porque não há como termos os dois lugares. A Bíblia é muito clara sobre isso, meus queridos. Ou nós recebemos de fato o Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas, permitindo que Ele se torne sempre o Senhor de fato das nossas vidas, e com Ele viveremos para todo sempre no teu reino celestial, aonde Ele foi preparar-nos lugar, ou nós vamos viver longe dEle. Não há meio termo, meus queridos. E Paulo, aqui nesses 2 versículos, ele suplica aqueles irmãos, aqueles cristãos de Roma, ele traz aqueles irmãos, trazendo ao entendimento, ao raciocínio espiritual, para que eles possam entender qual é o lugar que eles têm que estar. E também para nós hoje, meus queridos, Paulo está aqui nos sinalizando, por meio do Espírito Santo de Deus, está nos sinalizando, está nos norteando, está nos mostrando, aleluias, onde é o nosso lugar. Não é neste mundo. Nós não temos parte com este mundo, e eu volto a dizer, somos peregrinos, passageiros. Quando chegarmos naquele grande dia, no tribunal do Senhor, que em breve estaremos, porque assim diz a Bíblia, todos com toda a expressão da palavra,
iremos comparecer ao tribunal de Deus. E naquele grande dia, meus amados, Deus não vai perguntar para nós, Ele não vai nos pedir conta, meus amados, do que foi esse sistema. Ele não vai querer saber como é este sistema que nós aqui estivemos. Ele não vai querer saber quanto tempo nós estávamos membrados, quanto tempo estivemos na igreja. Não, meus amados, o Senhor vai pedir conta da nossa vida, do que nós verdadeiramente vivemos durante todo o tempo que aqui passamos. Como Paulo aqui mesmo diz, durante toda a nossa peregrinação, será que as nossas vidas têm sido oferecidas em holocausto como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor? Será que a minha vida, a sua vida, será que nós, naquele grande dia, no tribunal do Senhor, podemos declarar isso para o Senhor? Senhor, durante toda a minha peregrinação, eu não me amoldei aos costumes, ao sistema daquela terra, mas eu me mantive, Senhor, moldada na nova moldura, no novo caminho que o Senhor preparou, que o Senhor abriu para mim. E todo momento, Senhor, a minha vida foi oferecida no teu altar, em holocausto diante do Senhor. É isso, meus amados, que o Senhor vai nos pedir conta. E da boca do Senhor nós ouviremos: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Aleluias! Esse tem que ser o nosso foco, meus queridos. Essa tem que ser a nossa luta, essa tem que ser a nossa bandeira. Quantos estão levantando bandeiras e mais bandeiras? Quantos estão brigando por um sistema, por um mundo corrompido, por um mundo tenebroso? E estão esquecendo, meus amados, de lutar e guerrear pelo reino dos céus, pela bandeira dos céus. Aleluias! Amados do Senhor Jesus, quantos estão fora dos moldes, do padrão que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas? E Paulo, ele estava ali sendo, meus amados, tão firme na sua oratória, na sua mensagem, nas suas advertências àqueles cristãos. E hoje, de igual modo, o Espírito de Deus também assim está agindo no nosso coração. E finalizando, olha o que ainda continua dizendo no finalzinho do versículo 2, quando ele diz: para que sejam capazes. Olha só, primeiro ele fala para renovar a nossa mente. Olha que coisa! Para renovar o nosso entendimento, nos moldar no Senhor, não nos amoldar nos costumes dessa terra. Ele fala, meus amados, para apresentar, renovar a nossa mente. Meus queridos, precisa haver uma renovação de mente. Se a nossa mente não for transformada, meus amados, não há como termos o entendimento do Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes o Espírito de Deus, ele tem falado conosco, ele tem batido na porta dos nossos corações, mas a nossa mente, ela está tão nebulosa, a nossa mente está tão cauterizada, a nossa mente está tão desfocada do Senhor, meus queridos, que nós não conseguimos entender o que Paulo aqui finaliza no restante do capítulo, do versículo 2, para que possais compreender e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas vezes nós queremos saber qual é a vontade de Deus para isso ou para aquilo? Quantas vezes nós queremos saber qual a vontade do Senhor para as nossas vidas? E, meus amados, aqui está a receita. É tendo uma mente transformada. A Bíblia diz, meus amados, o próprio apóstolo diz isso, que nós temos a mente de Cristo. Quando a nossa mente ela é transformada, quando a nossa mente, aleluia, ela é totalmente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos ter uma conexão direta com o Senhor. Olha que coisa tremenda, meus queridos. Há uma conexão tão tremenda, tão tremenda, que não consigo colocar um adjetivo aqui, meus amados, para você entender. Quando a nossa mente ela é transformada pelo poder de Deus, essa conexão ela é tão sublime que nós não precisamos nos retalhar para entendermos qual é a vontade
a boa, perfeita e vontade do Senhor para com as nossas vidas. Porque a partir de então, nós estaremos, amados, tão interligados no Senhor. O nosso sentimento, a nossa vida, a nossa conexão, ela estará inteiramente no Senhor. A nossa mente precisa ser renovada. E eu quero encerrar dizendo ainda algo para você, meus queridos irmãos. Aonde mais somos bombardeados pelas trevas, aonde mais Satanás atua com seus ardis ataques na nossa vida, é na nossa mente. Uma pessoa, para cometer uma loucura de um suicídio, ela não dorme hoje e dizendo amanhã eu vou me suicidar. Não, meus amados. O diabo, ele começa a trabalhar na mente, ele vai lançando seus dardos até fazer com que a pessoa chegue ao ato. E assim sucessivamente em todos os outros aspectos da nossa vida. Nós vamos dando brecha, nós vamos dando abertura para os ataques de Satanás na nossa mente. E naquele momento, quando nós vamos dando abertura, meus amados, ele já dominou toda a nossa mente. E a partir de então nós já começamos a nos desfocar do Senhor. A nossa mente já começa a não mais ter a mesma conexão com o Senhor. E nós já começamos a perder o norte, já começamos a perder o caminho. Porque o caminho, a verdade e a vida está em Cristo Jesus, aleluias. Mas quando a nossa mente é desviada para outra direção, nós ficamos sem caminho, sem direção, sem norte. É aonde mais somos bombardeados, é na nossa mente. Por isso Paulo ele fala aqui, meus amados, da transformação da mente. Quando nós transformamos a nossa mente, o nosso entendimento, quando nós nos moldamos, aleluias, dentro dos padrões divinos, quando nós nos moldamos na vontade soberana, perfeita e agradável do Senhor, nós passamos a ser, meus queridos, instrumentos de Deus para outros. Nós somos transformados para transformar. Outros serão transformados através da nossa vida. Quem sabe, dentro da sua casa, você tem travado grandes guerras, grandes batalhas, porque você está focando apenas no seu ente querido. Mas quem sabe o Senhor está esperando você ser transformado na sua mente, na sua postura, para que através de você outros também sejam transformados. Quem sabe é você que está precisando sair desta moldura, desse molde, que você se acomodou, que você se moldou aos costumes do sistema, deste mundo, para ser como os demais. Mas o Senhor, ele está te chamando hoje a sair deste lugar. Paulo, ele traz esta palavra ao nosso coração nesta noite, meus queridos. E este é o tempo que o Senhor está nos dando de voltarmos, trazer de volta a nossa mente cativa em Cristo Jesus. Nós não estamos livres de sermos bombardeados pelas trevas na nossa mente, mas nós temos a autoridade do Espírito Santo de Deus para não permitir que os seus ataques na nossa mente ocupem lugar e que nós venhamos a abrir brecha para ele. E tudo isso nós conseguiremos, meus queridos, é na força e na unção do Espírito Santo de Deus. É moldados no Senhor, enxertados em Cristo Jesus. E você então vai conhecer, você vai experimentar, você vai comprovar desta grande, gloriosa, perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Que esta palavra do Espírito Santo de Deus possa entrar no seu coração e que todos nós sejamos, a partir de hoje, transformados no nosso entendimento, na nossa mente, e que venhamos oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, agradável ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que a palavra do Senhor possa encontrar guarida no seu coração.